Boa noite, irmãos. Deus possa abençoar cada um de vocês. E realmente o deserto é algo que faz parte das nossas vidas. Como o irmão Dalto falou, se você não passou, está passando ou vai passar, isso é certo. Porque antes de chegar à Terra Prometida existe o deserto. Isso é fato, não tem jeito. Ok? Então, que Deus possa nos abençoar, porque mesmo no deserto, Deus está conosco. Né? O irmão Dalto falou sozinho, realmente ninguém gosta de estar sozinho no deserto, né? Mas quem tem Cristo tem tudo, então o deserto, mais difícil que seja, Deus está com a gente. Isso aí é tranquilo, né? Vamos abrir as nossas Bíblias e acompanhar a leitura do texto, que vai servir de base para a nossa meditação esta noite. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. A salvação pela graça. Efésios 2, 8 e 9. Diz assim o texto: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, queremos Te agradecer e Te suplicar que fale aos nossos corações aquilo que o Senhor precisa dizer para cada um de nós, através da Tua palavra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vou repetir o texto e eu gostaria de, antes de pensar nesse texto, pensar analisando ele um pouquinho mais, com um pouco mais de atenção. De novo, o texto diz: Pois vocês, Paulo se referindo a nós também, lógico e evidente, nós não, diz ele, aliás, nós somos salvos por Deus pela fé, e isso não vem de vocês, mas sim de Deus, é dom de Deus. Não vem por nós, para que nós não viéssemos a nos gloriar. Algumas palavras me chamam a atenção nesse texto, e eu queria compartilhar com você e pensar contigo alguma coisa sobre isso. Primeiro, no versículo 8, Paulo começa dizendo que nós somos salvos pela graça. O que é graça? Não é uma pessoa engraçada, pode ficar tranquilo que não é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que é graça? Também não é aquilo que você compra de graça, 0800, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Paulo diz que nós somos salvos pela graça. Ele está definindo algo, que no caso aqui se chama graça. E o que vem a ser graça? Eu acho que muitos aqui sabem, mas eu vou definir para todos aqui e todos vão entender. Graça é um favor que vem da parte de Deus para o homem. É um favor que vem da parte de Deus para o homem. Que favor é esse? No caso, a salvação. A salvação Deus dá como um favor. E diga-se de passagem, não merecido. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre isso. Para que o homem pudesse, então, ter ou ser salvo. Anterior a esse texto, Paulo está falando uma coisa interessante com relação a isso, com a graça. Eu queria que você lesse comigo também. Voltem no versículo 4 e 5 do mesmo capítulo, para entender o porquê ele está falando isso. Diz Paulo o seguinte: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, e misericórdia eu até já falei aqui no estudo de oração, que nós estávamos, não sei se foi quarta-feira agora ou a outra anterior. Misericórdia é você sentir algo por alguém com ação, compaixão. Deus, ele olha para você, sente a tua necessidade e age. Então, Deus está dizendo, todavia, Paulo está dizendo, todavia Deus é rico nisso, misericórdia, pelo grande amor que nos amou.
e deu-nos vida juntamente com Cristo quando nós ainda estávamos numa situação muito chata. Qual é a situação? Diz ele, mortos em nossas transgressões. E ele conclui, pela graça sois salvos. Você e eu, antes de termos a salvação, ou antes de ter este dom, antes de ter este presente, esse privilégio, nós estávamos mortos. Não fisicamente, mas espiritualmente. E esse mortos espiritualmente não significa não ter vida no sentido de saber o que está acontecendo. Vê se você me entende. Quando eu falo morto, eu estou falando desligado. Paulo, quando fala na questão morte espiritual, ele está falando você está desligado da vida. Quem é a vida? É Cristo, é Deus. Quando o homem se encontrava no seu estado natural, daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso, o homem estava desligado de Deus. Por isso, morto, porque ele não estava em vida. E ele continua dizendo que nós somos então salvos. A palavra grega aqui usada por Paulo tem algumas ideias interessantes que vale a pena nós pensarmos nela. Ele diz o seguinte, nós fomos curados, preservados, resgatados. Quando Paulo diz assim que pela graça nós somos salvos, ele está dizendo o seguinte, por esse favor não merecido que você tem à sua disposição, você foi curado, preservado, resgatado. Novamente digo, resgatado do quê? Da morte. Tirado da morte. Foi curado. Você estava morto, foi ressuscitado. E uma coisa interessante, e aqui bate de frente com muita gente por aí. Em João capítulo 1, versículo 12, Jesus Cristo sendo apresentado por João Batista, diz o seguinte, contudo os que o receberam, aos que creram, aos que aceitaram o seu nome, Deus deu então o poder de serem feitos o quê? Aqui neste versículo eu fecho uma grande questão. Muitos por aí dizem que todos são filhos de Deus. Nananina não. Todos são criaturas de Deus, feitos por Deus. Só se tornam filhos de Deus, e quem diz isso não sou eu, é a Bíblia. Aqueles que creram, receberam. Veja, crer não quer dizer acreditar. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Crer quer dizer dar crédito. Dar crédito significa ação mediante a uma fala ou um pedido. Vou dar um exemplo fácil para todo mundo aqui. Se você está sem dinheiro e vai fazer um empréstimo, você chega lá e diz, eu preciso de tanto. Se o cara acreditar que você merece e tem condições de pagar, o que ele faz? Ele empresta, ele creu em você, ele gerou nele a confiança mediante a sua palavra e documentos e assim por diante, que você vai pagar. É a mesma coisa com Deus. Deus disse que quem crê nele é feito filho dele. Ou seja, mediante esta afirmativa, eu dei crédito a ele, dando a ele a minha vida, o recebendo. Então, Paulo diz que a salvação, que é um dom e um privilégio, é dado para todos aqueles que agem assim, mediante a ação de Deus em dizer, eu lhe quero fazer-te filho, entregue-me a tua vida. Você, então, ponderando os fatos, diz, eu acredito nisso. Aí sim você pode dizer, eu acredito. Então, eu creio, entrego a minha vida. Mas ele continua dizendo que nós somos salvos por meio da fé. Existe um meio aí nesse negócio. E esse meio é fé. E o que é fé? O que é fé? Fé é confiança. Confiança sem fim. Confiança sem pensar. É entrega
às cegas. E o autor aos Hebreus, capítulo 11, ele diz exatamente isso, lá no capítulo 11, versículo 1, que, ora, a fé é o quê? A certeza, ou como em outras versões, o firme fundamento, a firme base, a base segura daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você já viu o céu? Não, também não vi. Você já viu o inferno? Nem quero ver. Mas eu sei que quando eu fechar os meus olhos, para esta realidade que hoje aqui nós nos encontramos, eu tenho confiança plena, certeza plena de que ao fechar os meus olhos para esta realidade, abrirei na presença de Deus no céu. Ah, mas você é especial? Não. E eu vou mostrar mais um pouquinho. Não, não sou especial. Eu somente fiz o quê? Dei crédito, confiança, fundamento seguro de que isso vai acontecer. Ah, mas você, como é que é isso? Eu falei, só experimentando. Só experimentando. É como se eu agora tivesse, vou dar um exemplo também, que antigamente se usava muito esse exemplo, né? É como se eu pegasse agora uma laranja e começasse a chupar a laranja aqui, e virar para você e dizer, está doce ou azeda? O que você diria para mim? Não sei, quem está experimentando é você. Você pode ter uma ideia, dependendo da minha cara, mas eu posso fingir também. Você vai entender? Só tem certeza disso quem experimenta. Não é porque o outro falou, é porque ele experimentou. Esse é o meio, as circunstâncias necessárias para experimentar o dom, a fé. A fé. E isto não vem de vocês, Paulo diz. Ou seja, este dom, este presente, e eu ainda vou mais longe, sacrifício, porque a salvação, veja bem, uma coisa interessante, a salvação não é uma recompensa, por isso a palavra grega dom quer dizer privilégio, né? Um presente. Essa salvação não é uma recompensa ou alguma coisa do tipo em que você possa merecer, mas sim um presente imerecido. E João fala isso no capítulo 5, versículo 24. E ele diz, interessante, ele começa a frase dizendo, eu asseguro, ou seja, não há dúvida nisso, que quem ouve a minha palavra, João registrando o que Jesus Cristo disse, e crê naquele que me enviou, quem é que enviou Jesus? Deus. Jesus diz aí, o quê? Quem crê, ouve, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Presente. É um verbo que está conjugado no presente. Tem a vida eterna. Não terá a vida eterna. Talvez tenha a vida eterna. Não, tem. Eu quero, creio, entrego, tenho. Continua ele dizendo, e não será o quê? No futuro, porque você ainda não foi para o céu, você não morreu, não fechou seus olhos, Deus não voltou para buscar você. Então, o dia que isso acontecer, você não será condenado. É uma afirmativa, não existe condenação. Mas já passou, passado, da morte para a vida, porque você entregou sua vida. Eu entreguei minha vida a Deus, agora eu tenho a vida eterna. Não entra em condenação, mas o meu agora já passou, alguns segundos atrás. Então, está no passado. Passei da morte para a vida. Lembra que eu falei? O homem sem Deus está morto. O homem sem Deus não tem vida. Por mais que as religiões, e sejam elas quais forem, inclusive até a nossa, possa até anunciar que você na igreja ou na sua religião está bem de vida, não está. Porque Cristo não veio instituir religião, não veio trazer doutrinas religiosas,
Não existe na Bíblia nenhum nome lá, Igreja Batista, Igreja Assembleia, Igreja Católica, Igreja Presbiteriana, Igreja Adventista. Não tem. Você vai procurar, não vai achar nenhuma. Porque não foi isso que ele veio fazer. Ele veio trazer vida. Ele veio trazer salvação. Mas ele continua dizendo que esse dom que vem de Deus, esse presente vem de Deus, não vem das obras. É uma coisa interessante. A palavra grega aqui quer dizer trabalho mesmo, esforço pessoal. Esforço que você faz e gera consequências. Como assim não vem das obras? Isaías explica isso. Interessante. Por que não vem das obras? Isaías capítulo 64, a primeira parte do versículo 4 diz assim: somos como o impuro, todos nós. E ele coloca agora uma frase interessante: todos os nossos atos ou todas as nossas obras de justiça são como o quê? Trapos imundo, ou de outras versões, trapos de imundícia. Todas as minhas obras, todos os meus atos são considerados por Deus como trapos de imundícias ou imundos. Se eu fizer o bem, não vale nada? Nada. Se eu der uma ajuda, não vale nada. Se eu sou um excelente marido, uma excelente esposa toda a minha vida, não vale nada. Se eu for um camarada obediente, cumprir todos os meus deveres, das minhas obrigações como cidadão, como pessoa, não vale nada. Se você participar, mas eu participo da igreja todos os dias, estou lá nos meus trabalhos, não vale nada. Pode jogar tudo lá no lixo. Para Deus não vale nada. Por que não vale nada? Porque somos como impuro. Somos impuros. Temos impureza. E essa impureza chama-se, que nós conhecemos, de pecado. E todos nós pecamos. Quem não peca? Quem não peca? Eu não botei esse texto, mas eu vou citar. Paulo diz que todos pecaram. Todos. Você e eu estamos nesse grupo. E por causa disso, porque pecamos, estamos separados, destituídos da glória de Deus. Não tem meio termo. Não tem um bonzinho. Não tem o melhorzinho. Não tem o mais ou menos. Não tem. Todos pecaram. Todos estão destituídos. Por isso que ele diz que esta salvação não vem das nossas obras. Por mais que você queira, por mais que você faça, não obtém salvação. E ele ainda explica mais. Paulo diz assim, para que ninguém o quê? Se glorie. Para que ninguém diga, eu sou bom, eu sou melhor, eu sou especial. Não funciona assim. Não funciona assim. E eu até provo para você, para todos que estão aqui, e para você que está conosco na internet, que você não é melhor do que ninguém. Eu provo. Quer ver? Um exemplo só, só um, pequenininho. Você já mentiu? Você lembra do dia que você mentiu pela última vez? Então você é impuro. Porque mentira é enganar, mentira é pecado. É puro. Então, por mais que eu queira ser verdadeiro, por mais que eu queira ser bom, por mais que eu queira cumprir com as minhas obrigações, eu sou impuro. Por mais que eu queira. Então, não funciona assim. Então, veja, não há como resolver esse problema. Por mim, nunca. Em resumo, nesses dois versículos de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, como eu falei, podemos resumir de 3 maneiras. Primeiro, todo ser humano, desde o primeiro dia que foi gerado na terra, do seu dia de nascimento, todo ele está condenado. E Davi até fala, em pecado gerou a minha mãe. Não é que a mãe dele era adúltera e se prostituiu, não é isso não.
É porque ele carrega, desde o ventre, na hora da fecundação, ele carrega nele a marca do pecado. Todos pecaram. E porque todos, então, estão condenados, todos nós estamos perdidos, mortos. Segundo, não temos o que fazer, não podemos fazer nada para resolver este problema. Como eu falei, não tem jeito. É a Bíblia que fala, não sou eu. Você pode até se iludir dizendo que não. Você pode até pensar diferente. Eu respeito o seu pensamento. Mas entre você e seu pensamento e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Porque eu não estou a fim de pagar para ver. Certa vez conheci um colega nosso na faculdade, nós estávamos conversando sobre este assunto. Eu falei para ele assim, olha, se eu for pelo seu caminho, eu estou tranquilo. E, aliás, o seu caminho, como outros muitos, eu estou tranquilo, estou resolvido, né? Porque no teu ensinamento eu estou bem de vida. Agora, se eu for pelo caminho da Bíblia, você está lascado. Porque a Bíblia diz diferente do que você está dizendo. E simplesmente ele se calou. Não é porque eu fui mais inteligente, não. É porque não existe resposta para o ser humano diante de uma situação chamada morte e vida, a não ser na Bíblia. Terceiro, se não há solução para o homem, só Deus, através de Cristo, pode mudar nossa situação de condenados para salvos. Só Deus. Só Ele pode mudar essa situação. E agora, se você entendeu o que você deve fazer, em Atos capítulo 2, versículo 37 a 39, uma multidão ouvindo Pedro pregar essas mesmas palavras sobre Jesus Cristo, a multidão entendeu e fizeram a seguinte pergunta, quando acabaram de ouvir, e seus corações ficaram então aflitos, preocupados. E eles perguntaram a Pedro e aos outros discípulos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se. O que é arrependimento? Não é, preste atenção, não é arrependimento, não é remorso. Arrependimento não é remorso. Dou um exemplo na Bíblia. Pedro negou a Jesus Cristo. Ele saiu triste, ele chorou, ele ficou com o coração pesado. Mas ele não foi se enforcar. O que fez Judas, que também traiu a Cristo, mas ele foi se enforcar. Um arrependido, outro cheio de remorso. Arrependimento significa reconhecer o erro, reconhecer a situação e mudar de modo, mudar de sentido, mudar o caminho. Antes, caminhando junto com a morte, para a morte eterna, agora muda o caminho para a vida com a vida, que é Deus, para a vida eterna. Isso é arrependimento. Não interessa o pecado. Jesus Cristo em nenhum momento classifica pecado. Jesus Cristo na Bíblia em nenhum momento diz que pecado é maior ou outro menor. Não, ele generaliza, porque para ele pecado é pecado e ponto final. Então, todos aqueles que se arrependem e então recebem, diz ele, continua sendo batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, recebem o dom do Espírito Santo. Olha que coisa legal. O privilégio de ter o Espírito Santo de Deus em nossos corações. É isso que me garante, é Ele que me diz no meu coração que eu posso descansar, porque no dia da minha morte eu estarei indo para o céu. Não porque eu sou bom, repito, não porque eu sou o melhor, não porque eu sou especial para Deus, ou seja, para quem for, não. É porque Ele promete e a sua palavra, Ele não volta atrás. Nenhuma condenação há. Não existe condenação para aqueles que entregaram as suas vidas a Deus. Não há nenhuma. Você pode cair, você pode vacilar, você pode até errar no seu trajeto.
mas Cristo está contigo. E ele diz que todo aquele que recebe esta promessa passa a ser seus filhos, para, junto com ele, e todo sempre, louvar a ele, chamá-lo de Pai. Então, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2 e 9, esses dois versículos, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, ele está dizendo exatamente isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não podemos fazer nada contra isso. Religião nenhuma pode fazer nada contra isso. Só Jesus Cristo pode dar a solução. Como? Quando você se arrepende. E se continuássemos lendo Atos, capítulo 2, você vai ver que uma grande multidão, muitas pessoas entenderam, entregaram suas vidas e foram batizados e se tornaram filhos de Deus. Há mais de 2000 anos atrás. Onde estão eles? Todos aqueles que entregaram suas vidas a Deus, de lá até hoje, e que já deixaram este mundo, estão na presença de Deus, glorificando a Deus, louvando a Deus para todos sempre, e é para lá que eu estou indo. Quem quer ir comigo é só se arrepender, não comigo no sentido de que eu vou carregar, não, juntos, né? Estaremos lá, louvando a Deus para todos sempre. É só se arrepender. Não é ser perfeito não, porque isso não existe. Aqui na terra é impossível, mas se arrepender e assim ser chamado filho de Deus. Que Deus possa te abençoar. Vamos cantar agora um cântico. Um cântico que eu acho lindo, esse cântico, que é pouco cantado, inclusive nas igrejas por aí afora, porque ele fala uma verdade. Nenhuma condenação há para os que creem em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Enquanto estivermos cantando este hino, você pense, se você estiver fazendo a seguinte pergunta, que faremos? O que eu faço? Simples a resposta. Arrependa-se dos seus pecados e peça a Deus que more na sua vida como aquele que quer morar e fazer de você seu filho.